Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Bom dia a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus seja sempre em nossas vidas. Esse mais importante aí foi por conta do Irani, não tem nada disso não. Bom, o tema que nós vamos reflexionar esta manhã é reencarnação, justiça ou punição. O tema, ele foi, digamos assim, definido depois de uma conversa que eu tive entre amigos, um grupo de 5 colegas espíritas, onde nós discutíamos vários temas, e como não é de se estranhar na atualidade, a conversa caminha para o lado das questões acerca da nossa realidade política atual, Lava Jato, corrupção, etc. E vários colegas então disseram, comentando, que na realidade esses políticos não sabem o que estão fazendo, porque com toda certeza em reencarnações próximas pagarão por isto. E esse pagarão, vai pagar, vão pagar, se repetiu várias vezes na conversa. E aí eu levei a conversa para o lado de questionar para ver qual era a opinião deles, que não são pessoas iniciantes na doutrina, são pessoas que estudam, que leem. E muitos falaram que a reencarnação é questão de justiça. Outros falaram que não, que na reencarnação há algumas punições. E aí eu achei isso interessante e resolvi então reviver um estudo que eu já havia feito nesse tema, e é o que nós vamos hoje reflexionar de uma maneira assim, bastante sintética, até mesmo porque quando nós falamos de reencarnação numa casa espírita, dá-se a impressão que o tema está bastante esgotado, que já foi conversado de tudo, que já se sabe tudo a respeito de reencarnação, e que é algo que já é bastante batido. Mas na realidade não é. Não é em primeiro lugar, porque a reencarnação, ela não é algo apenas exclusivo da doutrina espírita, como muita gente, inclusive de outras religiões cristãs, acreditam. A reencarnação, ela é conhecida com outros nomes, obviamente, desde as priscas eras. Porque esse termo reencarnação, ele foi cunhado por Allan Kardec há 160 anos apenas. Antes, em diversas culturas, a reencarnação é e era conhecida com outros nomes, com outros termos, com outras ideias. As religiões orientais, praticamente todas, 90% delas são reencarnacionistas. No cristianismo primitivo, o cristianismo primitivo era reencarnacionista. Os hebreus eram reencarnacionistas, os judeus são reencarnacionistas. E no Ocidente, nós temos esta, entre aspas, bobagem acerca da reencarnação por conta de questões humanas. Porque a própria crença católica no início acreditava, de certa forma, na reencarnação. E hoje acredita-se que não, que a reencarnação é uma criação espírita, e isto é uma bobagem, porque nós temos que ter a fé apenas. E o que é interessante é que nem pessoas que acreditam em Adão e Eva, em Arca de Noé, em ressurreição da carne, e não acreditam em reencarnação, que é algo até mais lógico, mais simples. E o interessante também é que a reencarnação já extrapolou as paredes religiosas. E ela hoje é tema estudado na ciência, com metodologia científica, buscando os cientistas, nesse caso, respostas. Porque a ciência vai caminhando, e chega um ponto que ela trava e tem que se abrir para novas ideias. E é o que ocorre desde a década de 1940. Nós poderíamos aqui passar a manhã inteira falando disto, mas que não é o foco do tema. Mas, no resumo da síntese, por assim dizer, nós temos de mais importante dentro da área da ciência
O Dr. Ramendras Nath Banerjee, um hindu, que era catedrático da Universidade de Rajasthan, no estado de Jaipur, na Índia, onde lá ele lecionava filosofia. E despertado por conta da ideia de como os lamas eram substituídos, porque quando um lama morria no Tibete, eles buscavam, porque antes do lama desencarnar, ele falava: eu reencarnarei em tal região, em tal época. Então seus discípulos saíam para aquela região pós a desencarnação do lama, que é o líder, para buscar sinais de alguma criança que poderia ser a reencarnação dele. Então eles levavam objetos, iam pessoas conhecidas do lama, e quando se selecionava lá 4 ou 5 crianças que já estavam na fase de saber falar, crianças em tenra idade, começava então a mostrar os objetos do lama para ver se ela identificava, começava a fazer perguntas da vida do lama, e uma delas sempre falava. Eles então determinavam que ela era a reencarnação. Com essa metodologia, Dr. Banerjee começou então a fazer pesquisas, porque na Índia, onde acreditam na reencarnação, mas na metempsicose, que é a crença de que um ser humano pode voltar a reencarnar como animal, o que a doutrina espírita diz que não ocorre. Mas como a reencarnação é aceita pela grande maioria da população, casos de reencarnação são mais comuns, são mais populares. E o Dr. Banerjee, então, ele fez várias pesquisas, até se mudar para os Estados Unidos, onde se instalou no grupo no Instituto de Parapsicologia da Duke University, e lá ele escreveu várias monografias sobre os casos de reencarnação que ele havia pesquisado e comprovado, através das marcas de nascença, através de crianças que se recordavam de reencarnações anteriores. E lá ele despertou o conhecimento de um doutor que era catedrático da Universidade de Virgínia, na área de psiquiatria e de neurologia, o Dr. Ian Stevenson, que se encantou, por assim dizer, com essa pesquisa do Dr. Banerjee, e foi em 1961 para a Índia fazer pesquisas, e continuaram essas pesquisas porque o Dr. Banerjee, ao desencarnar, deixou 1.100 pesquisas catalogadas de casos concretos de reencarnação, e eram cientistas, não eram religiosos. E o Dr. Ian Stevenson deu continuidade com financiamento da academia e pesquisou quase 2.500 casos. Destes, ele tirou 20 e escreveu um livro que não é espírita, mas encontramos em algumas livrarias espíritas, que se chamam 20 casos sugestivos de reencarnação, do Dr. Ian Stevenson, onde ele relata os 20 casos mais intrigantes. Portanto, é a ciência buscando evidências e comprovações sobre a reencarnação. No Brasil nós temos também. Tivemos o Dr. Hernando Guimarães Andrade, que pesquisou bastante, inclusive lançou a teoria do campo organizador biológico, o perispírito, e que hoje é estudado em teses em várias universidades do mundo. O Dr. Sérgio Felipe, que hoje trabalha a tese da reencarnação dentro das universidades no Brasil, e vários outros. Então a reencarnação, ela está bastante ampliada nisso. Mas e o nosso tema? A reencarnação seria justiça ou punição? Quando nós falamos desse tema, eu me lembro muito de uma pegadinha, de uma brincadeira que meu pai fazia, e que ele perguntava sempre o seguinte: enxugar é com X ou com CH? Quem souber, não responde por enquanto, por favor. Essa pergunta, que se a reencarnação é justiça e punição, me lembra a pegadinha do meu pai. Se enxugar é com X ou com CH. Mas o fato é que se eu fizer essa pergunta aqui no salão para 10 pessoas, nós teremos 10 respostas diferentes. Porque cada um traz a sua noção acerca do que seja a reencarnação. E isso não é muito a ver com a religião.
Isso não tem muito, é claro que o Espiritismo influencia, mas esta resposta nós trazemos por um atavismo, por uma recordação, por traumas, por culpas, que nos leva, que nos direciona a dizer se a reencarnação seria um e outro. E para que a gente entenda, vamos fazer assim uma análise muito rápida também e muito sucinta, para que nós entendamos esses porquês. E para não voltarmos muito no tempo, vamos voltar apenas até Moisés, um dos enviados da divindade, para trazer a primeira revelação, a justiça, e trazer os pródromos da lei de amor. Moisés reencarnou no planeta com a missão de domar, por assim dizer, a humanidade, de tirar aquela ideia do politeísmo e trazer o monoteísmo. E ele precisou inserir a ideia de um Deus cruel, de um Deus severo, para que o povo tivesse o temor a Deus, o medo de Deus, e tendo o temor a Deus, se domasse, por assim dizer. Ele então apresenta esse Deus ferrenho, ele traz os 10 mandamentos, mas ele traz também nos seus livros a ideia do Deus de amor, a ideia das leis de amor. O Deuteronômio, que é considerado um dos livros, por assim dizer, mais sangrentos, no capítulo 6, os versículos de 4 a 5, Moisés diz: amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Logo depois, no Levítico, capítulo 19, versículos 17 e 18, amará o teu próximo como a ti mesmo. São os pródromos da lei de amor, e que a humanidade não entendeu. E que as pessoas que às vezes leem o Velho Testamento até hoje sem estudá-lo não compreenderam. E percebem ali um manual de instruções e que seguem até hoje no século 21. Mas o tempo passa. Vem o surgimento da filosofia, vem o surgimento das artes, da beleza, principalmente na Grécia de Péricles. Mais tarde, Roma apresenta grandes tecnologias, desde a engenharia, a tecnologia bélica militar, as estratégias militares. Roma deixa também a base do direito, que é seguido até hoje no mundo inteiro. Mas a noção de justiça ainda é da época de Moisés. Uma noção de justiça de que a justiça era baseada na força e no poder. Portanto, é mais justo quem tem mais força e quem tem mais poder. Por exemplo, se alguém te roubasse um camelo, você teria o direito de ir lá, buscar o seu camelo de volta, pegar todo o rebanho, matar quem roubou e escravizar a sua família. Essa era a noção de justiça. Muito desigual. Foi necessário então que viesse Jesus, que reformulou toda aquela ideia de justiça de Moisés e apresentou a segunda revelação, o amor. E aquele Deus ferrenho, cruel, que Moisés havia apresentado, Jesus mostra totalmente o contrário e apresenta o Deus amor, que ele chamava de Abba, um pronome de tratamento carinhoso, como se fosse papai, paizinho. E Jesus traz essa noção de Deus e todas as outras grandes ideias e revelações. Como, por exemplo, Jesus apresenta para a humanidade a lei de justiça. Quando ele estava ao amanhecer, sentado nas escadarias de um templo, e houve um burburinho quando percebe um grupo de pessoas chegando, inclusive com doutores da lei, trazendo uma mulher que é jogada à frente do mestre. E aquelas pessoas perguntam de maneira maliciosa para Jesus: Nazareno, reza a lei de Moisés, que esta mulher pega em adultério deve ser apedrejada até a morte. O que tu dizes? Jesus conhecia a malícia, sabia quem nós éramos e somos, porque como ele disse, antes de tu seres, eu já era. Eu conheço as minhas ovelhas uma a uma pelo nome. Então Jesus sabia que eles queriam colocar ele, digamos, numa sinuca de bico. Porque se Jesus dissesse, pois bem, se a lei de Moisés manda apedreje, ele estaria indo de encontro a tudo que ele havia pregado.
E se ele falasse assim, não pode apedrejar, ele seria contra a lei mosaica e, portanto, era um motivo de ser denunciado. Mas Jesus, não só conhecendo, mas também querendo deixar a noção real de justiça, disse: aquele que tiver sem pecados, que atire a primeira pedra. Não ficou um. Ou seja, você antes de julgar, você tem que ter moral para julgar. Você tem que saber, se nunca fez isso, em toda a sua história espiritual inclusive, você tem que saber se aquilo, se você estivesse no lugar daquela mulher, você não faria igual. Ele, o espírito puro que poderia julgar aquela mulher, quando ela assustou e ele perguntou: cadê aqueles que te condenavam? Foram embora, Senhor. Eu também não te condeno, vá e não peques mais. Ele preferiu educar ao invés de julgar, porque ali, se tivesse alguém que pudesse julgar, só seria ele, o capacitado. Mas Jesus foi deixando as suas orientações e a humanidade não percebeu. Mais tarde, próximo da crucificação, na madrugada que antecederia a grande sexta-feira, estavam ali no Jardim das Oliveiras, no Getsemane, quando chegam os soldados, trazidos, obviamente, por Judas, e ao dar voz de prisão a Jesus, eu, Carvalho, imagino, que Simão Pedro, que era bastante esquentadinho, estava armado com uma adaga, na tentativa de talvez decapitar o soldado Malco, e ele tentando se esquivar, cortou a orelha. Jesus simplesmente, sereno, calmo como sempre, pegou a orelha, colocou. Malco deve ter assustado, porque a dor cessou, o sangramento cessou e a orelha se recompôs, como se nada houvesse acontecido. E ele se vira para Pedro e disse: Simão, embainha a tua espada, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. E deixou para todo sempre a noção da lei de causa e efeito. Mas nós também não entendemos. O tempo passa, Jesus vai crucificado. No ano 313, Constantino I, imperador romano, coloca o cristianismo como religião tolerável no Império Romano. Mais tarde, em 380, no Edito de Testalone, o imperador Teodósio, então, determina que o cristianismo é religião oficial do Império Romano. E os cristãos perseguidos passam a ser perseguidores. Nasce o papado, nasce a igreja e fortalece o temor a Deus. Aquele Deus de Moisés volta. E grandes crimes são praticados em nome de Deus. Grandes imposições são praticadas através do medo, que é uma emoção básica do ser humano. E o mundo mergulha nas trevas medievais por 1000 anos. Vem Lutero, enviado de Deus, para fazer a grande reforma, e fale também, inclusive tendo as cruzadas, a Inquisição, aliás, protestante, que pouca gente conhece. Vem João Calvino com a segunda reforma e também fale moralmente. O tempo segue, vem o Renascimento, abre campo para a chegada da doutrina espírita, que chega e desce Jesus da cruz, que chega, mata a morte e traz a ideia do revivecimento do cristianismo primitivo e esclarece para a humanidade acerca do que é a reencarnação. E ao descobrirmos a reencarnação, nós começamos a entender muitas coisas. Porque nós trazemos na nossa memória espiritual, no nosso inconsciente espiritual, aquela noção distorcida de justiça. Aquela noção da lei de talião, do olho por olho, dente por dente, que muita gente também não compreende, que fala que é uma lei muito cruel e não era. Porque naquela noção de justiça da época de Moisés, muito desproporcional, olho por olho e dente por dente era um ganho. Você faça igual o que fizeram com você, não há mais. Então foi uma maneira de orientação.
Mas a reencarnação também traz a ideia de que nós, principalmente os espíritas hoje, fomos no passado aqueles cruzados, aqueles inquisitores. E entendemos por que de tanta noção de culpa, o que foi que disse Carl Gustav Jung, contemporâneo e discípulo de Freud, quando ele lançou a tese do inconsciente coletivo, dizendo que as nossas memórias passam de geração a geração como se fosse geneticamente. E nós descobrimos então essa culpa, o que leva muita gente a dizer: a vida difícil que eu levo é porque eu mereço, porque eu errei. Então, se Deus quer assim, eu sou culpado, eu aceito. E nós começamos a impor a ideia da reencarnação como algo cobrado. Que as dificuldades, os problemas que nós passamos são a justiça de Deus nos cobrando, portanto estamos pagando. E será que é assim? Para ajudar no esclarecimento, me recordo de uma história bastante emocionante, de uma fase de Chico Xavier, pouco divulgado na doutrina, que foi uma fase bem inicial, quando ele participava de trabalhos de psicofonia, porque quando lembramos de Chico, lembramos da psicografia, mas ele teve muita atuação em trabalhos de materialização, em trabalhos de psicofonia, cujos trabalhos foram gravados e foram divulgados numa obra que se chama Instruções Psicofônicas e Vozes do Grande Além, onde durante uma série de sessões mediúnicas, várias entidades de grande porte, como André Luiz, Emmanuel, Meimei, Irmã Sheila, manifestaram trazendo mensagens. Mas na noite de 25 de agosto de 1955, no Centro Espírita Meimei, manifestou um espírito, por dizer comum, anônimo, e que trouxe uma mensagem muito dolorosa. Ele se identificou como Valéria. Valéria então fala pela boca de Chico dizendo: essa noite eu fui trazida pelos nossos irmãos espirituais, para que eu pudesse dar o meu testemunho de uma história vivida na minha última romagem na terra, de muita dor, de muito sofrimento, com base na culpa, mas também de muita alegria e de muito amor. Aqui do outro lado, a verdade se desenrola de maneira bastante rápida, mas na terra eu tive que passar por longos anos para entender o que eu havia feito e que eu trazia na minha memória com base na culpa. Eu era uma pessoa normal, tranquila, no interior do Brasil. Era casada, jovem, tinha meu marido e 4 lindos filhos. Morávamos nas cercanias da cidade, numa propriedade, numa chácara. E lá eu poderia dizer que era feliz. Até um dia que algo me chamando a atenção me fez buscar a medicina. Eu voltei para casa com um diagnóstico aterrador. Eu fora visitada pela lepra. Essa doença cruel e muito dolorosa. Mas a dor maior não foi o diagnóstico, foi mostrar aquele papel para os meus familiares e ver do olhar deles o horror. O meu marido, os meus filhos me abandonaram, venderam a propriedade e me relegaram a uma choupana numa palhoça estreita no seio da mata. Ali, eu pude ver a minha juventude se esvair aos poucos. Obrigado. Eu pude ver a minha vaidade, o meu orgulho sendo atacado aos poucos, porque era isolada, eu vivia a esmola daquelas pessoas que atiravam pão na minha face com escárnio. Por várias noites, por vários dias, eu tinha por companhia o uivo dos lobos, as formigas, as varejeiras, e me recolhi às minhas preces. Foram 10 longos anos de dor e sofrimento, até que as pessoas foram me esquecendo. Eu buscava me alimentar de coisas que a mata em volta me fornecia. A água, às vezes, era o resto da relva de uma noite úmida.
Mas no Nordeste brasileiro, na sequidão da Caatinga quase, não eram tantas coisas. E chegou o ponto que os meus pés não respondiam mais, eu não podia caminhar. A minha boca já não falava mais por conta da mutilação e das feridas. E as pessoas foram me esquecendo e eu me entreguei à inanição. Como dói a fome, como dói a sede, como dói o abandono e não poder fazer nada. E numa noite muito quente, muito seca, onde a febre doída mal permitia com que a relva vencesse o calor, e eu não tinha nem o que beber, e chorosa me entreguei à prece e perguntei a Deus: por que isto comigo? E por causa da febre, eu não sei se o passado veio ao presente ou se o presente foi ao passado, mas o fato é que eu me vi engrinaldada de beleza, de fortuna, numa cidade espanhola em tempos recuados, e ali eu pude perceber uma cena. Eu havia entregado o meu irmão consanguíneo ao tribunal da Inquisição, porque eu era influente, consegui alguns testemunhos e criei uma história, porque meu irmão havia descoberto os crimes inconfessáveis que eu havia praticado. Eu não poderia deixar com que ele falasse. Eu então o denunciei, e ele foi isolado da sua família e relegado a um calabouço infecto, imundo, e ali ele ficou vários anos isolado. A sua família chorava, os seus filhos choravam, a sua esposa chorava, mas eu não podia fazer nada. E ali a doença o tomou conta, a fome, a sede. E depois de um certo tempo, eu então, usando mais uma vez a minha influência, pedi em seu desfavor que fosse aplicado o fogo purificador, para pôr termo àquele sofrimento. E lá no calabouço ele foi executado. Eu ainda me lembro de ouvir os gritos aterradores do meu irmão e perceber as suas vísceras se esvaindo em fogo, e os seus gritos de horror e de dor. Naquele instante eu acordei e não sabia se eu tive um delírio de febre ou se realmente algo havia acontecido, mas o fato é que eu fui despertada por um movimento próximo, que eu percebi ser de dois homens que vinham conversando pela mata, e um deles perguntando para o outro: você lembra daquela bruxa? Sim, eu lembro. O que foi feito? Não sei. Deve ter morrido, porque percebe o cheiro imundo, o cheiro pútrido. Sim, com certeza morreu. Você tem coragem de ir lá olhar? Eu não. Então o que nos resta? Simples, vamos atear fogo, porque ela já deve ter morrido, e vamos assim então evitar com que os urubus levem essas carnes pestilentas para os nossos campos. E com terror, eu percebi e ouvi o riscar de um fósforo. E em breves segundos as chamas chegaram até a minha palhoça e até mim. Que dor, que sofrimento. Foram segundos que pareciam séculos. E eu percebi aquele fogo acabando com todo o meu corpo, e parecia que nada mais tinha resultado. Quando eu me vi em vestido alvo, com as minhas mãos refeitas, e duas entidades luminosas que vieram me receber com olhar carinhoso e benevolente. A história de Valéria continua, mas para nós encerramos aqui. Essa história é para fazer a pergunta para você: reencarnação é justiça ou punição? E o que diz então a codificação espírita? Nós destacamos duas perguntas, porque analisando toda a codificação espírita, essa pode ser, por assim dizer, as que mais resumem. A questão 132 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual é o objetivo da reencarnação? E os Espíritos respondem: Deus lhes impõe a reencarnação para fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. E alguém aponta, aí ó, expiação. Não falei? Reencarnação é expiação. Expiação é sofrer, é pagar contas. E quem falou isso?
O que fala o dicionário? A etimologia da palavra expiação vem do latim expiare e quer dizer reparação. Não fala pagar. Ninguém fala que expiar é pagar, a não ser uma cultura distorcida que criou dentro da doutrina. Expiação é reparação, inclusive segundo o dicionário. Mais para frente, no capítulo 4, onde se lê justiça da reencarnação, na questão 171, Kardec pergunta: em que se fundamenta o dogma da reencarnação? Olha que interessante. Vamos abrir aqui um parêntese. Quando nós vamos falar dos preceitos espíritas, principalmente para pessoas de outras religiões, uma das primeiras coisas que nós falamos é o seguinte: o espiritismo não tem dogmas. Eu mesmo já falei isso várias vezes, até estudar a questão 171. Porque Kardec pergunta em que se funda o dogma da reencarnação. Ele pergunta assim e os espíritos não corrigem, respondem. Por que então que a gente fala assim? Simples. Primeiro, porque nós não olhamos o dicionário quando diz que dogma é preceito, fundamento. Então o que Kardec quis dizer? Em que se funda o fundamento da reencarnação? Em que se funda o preceito? É porque nós trazemos aquelas memórias anteriores do dogmatismo religioso católico, da teologia oficial, quando coloca que aquele dogma é inquestionável, ele é imposto, você tem que acreditar e ponto final. E nós trazemos essas reminiscências e achamos que dentro da doutrina nós não temos dogmas. Nós não temos dogmas inquestionáveis, mas nós temos dogmas no sentido de fundamentos, e a reencarnação é uma delas. Tanto é que nós estamos questionando a reencarnação. Tanto é que qualquer pessoa aqui pode levantar a mão e me questionar, dizer que eu não estou correto nessa afirmação ou naquela, e ninguém vai ser castigado por isso. Fecha parêntese. Então, quando Kardec pergunta em que se funda o dogma da reencarnação, os espíritos respondem: na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos, o bom Pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Se fundamenta na justiça divina, mas não disse que a justiça se fundamenta, se apoia, tem base. Porque em lugar nenhum da codificação se fala que reencarnação seja justiça ou seja punição. Em lugar algum. E aí eu volto para a pegadinha do meu pai lá do começo. Enxugar é com X ou com CH? Enxugar é com toalha. Não é nem com X, nem com CH. Reencarnação é justiça ou punição? Nenhum. Reencarnação é lei biológica de evolução. E quem fala isso é André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, capítulo 19, e que ele deixa muito claro que reencarnação é lei biológica de evolução. Porque a lei divina não pode ter dois pesos e duas medidas, como a lei brasileira principalmente, como a lei humana. Porque a lei humana, ela vale para quem é pobre de um jeito, e a mesma lei vale para quem tem dinheiro de outro jeito. A lei divina não. Ela é imutável, ela é justa, e ela não tem dois pesos e duas medidas. Portanto, se houvesse o que nós chamamos de justiça, estaria a cargo da lei de causa e efeito, não da reencarnação. A reencarnação é neutra. Ela é um veículo, cujo veículo cabe também a lei de causa e efeito. Mas ela não foi feita para impor justiça, punição, sofrimento. Isso depende das nossas escolhas. Porque desde o reino, principalmente animal, as almas reencarnam. E você não pode fazer justiça ou punição, por exemplo, a um ser que não consegue escolher, que não consegue logicar. Um animal reencarna, mas ele não logica como ser humano. Ele não faz escolhas, ele é programado pela lei de instinto. Ele funciona através do instinto e não por escolhas como nós. Portanto, ele não pode ser punido por algo que ele fez que nós consideramos errado, porque ele fez aquilo movido pelo instinto, não por uma escolha.
E eles reencarnam. E não pode se dizer que então a lei divina de punição, de justiça valeria só no reino nominal. A lei de Deus não funciona dessa maneira. A história de Valéria, por exemplo, ela demonstra que Valéria passou por aquilo não como uma punição divina, mas na realidade como uma escolha própria que ela fez para aquela sua vida. Porque Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 4, no versículo 8, diz: o amor encobre a multidão de pecados. Dizendo que a lei divina é uma lei de amor, que ela tem as suas atenuantes. Nós não precisamos sofrer para pagar. Emmanuel, no livro Justiça Divina, diz muito claramente: a expiação é medida da lei aplicada apenas aos corações endurecidos. Ou seja, apenas os corações endurecidos passam pelo sofrimento, mas por escolha própria. Pela escolha de manter-se na inércia, na mesmice, na zona de conforto, sem optar pelo amor. Eu posso ter uma reencarnação onde eu seja, por exemplo, um pistoleiro e passo a minha vida inteira dando tiro no coração dos outros. E ter uma reencarnação bastante dolorosa. Já de berço trazendo problemas congênitos de ordem cardíaca, de repente precisando de um transplante de órgão. Passando a vida inteira com limitações e tantos outros problemas. Fazendo a reparação, portanto a expiação. Mas eu posso escolher em ser, por exemplo, médico cardiologista. Mas um médico amoroso que trata das pessoas e que não usa a medicina apenas para se enriquecer. E passar a minha vida tendo, obviamente, o meu ganho, mas tratando do coração das pessoas. Deus não ganha nada vendo nós amputados, doentes, chorando, limitados. Ele nos quer amando. E amar é viver dentro das leis divinas. Portanto, o trabalho no amor faz com que aquela expiação que deveria ou poderia ser dolorosa, seja amenizada. Porque nós estamos reparando com um instrumento que tem, inclusive, na lei dos homens. No Código Penal, na lei 1720, se não me engano, lá fala que para cada 3 dias de trabalho, o reduncando tem o abatimento de 1 dia da sua pena. Se a lei dos homens imperfeita tem as suas atenuantes, a lei divina não vai ter? Ah, mas eu trabalho, eu amo, eu participo, eu faço isso, faço aquilo, e sofro muito, eu devo estar pagando. Não, também não é assim. O que diz o Evangelho segundo o Espiritismo? Causas anteriores e das causas atuais das aflições. Lá diz claramente que muito do que nós passamos de sofrimento nem são resgates de outras reencarnações. Nós criamos essa vida própria. Como disse o Chico, a gente traz um tanto de roupa suja para lavar nessa reencarnação, só não lavamos como sujamos mais. Às vezes levamos uma vida imprevidente, descuidada, irresponsável, e juntamos um tanto de problemas. E muita gente fala: não, eu devo ter aprontado muito na outra reencarnação, olha como que a minha vida não foi. Você está passando problemas financeiros porque você não é econômico, gasta mais do que tem, não se mantém no emprego. Você não está dando certo nos empregos, nos seus trabalhos, porque às vezes você é negligente, não cumpre a sua tarefa, chega atrasado, mata serviço. O seu casamento não deu certo foi porque talvez você não foi um bom cônjuge, não prestou o seu papel. Não é resgate, é você que criou aquilo nessa reencarnação. Agora, o sofrimento também, ele se dá no plano espiritual, não só aqui na Terra. Ah, mas se fosse assim, então não precisava reencarnar. Precisa. Por um motivo muito fácil da gente entender. Aqui na carne, nós estamos nesse salão aqui, por exemplo, convivendo no mesmo ambiente, espíritos reencarnados de diversos níveis evolutivos. Eu poderia estar aqui agora falando, sentado ao meu lado, se fosse ainda reencarnado Chico Xavier, e sentado desse lado, se fosse reencarnado, um Osama Bin Laden, um terrorista cruel, belicoso.
E aqui, um apóstolo do Mestre, convivendo no mesmo ambiente, o que no plano espiritual seria impossível. Porque Osama estaria vivendo numa determinada esfera e Chico Xavier, anos-luz para cima. Ambos, ou nós, nos reencontraríamos no plano espiritual em condições muito especiais, ou daqui muitos séculos. Na Terra, não. Nós conseguimos conviver, porque no plano espiritual a gente percebe por uma questão de afinidade, de nível evolutivo. No plano material, não. E aqui nós somos testados nas nossas emoções. Aqui nós somos testados no nosso sentimento. Aqui nós experimentamos as delícias, os prazeres, as dores, o sofrimento. E isso nos lapida com mais velocidade do que em espírito. Por isso da reencarnação. Por isso dessa necessidade. Agora, a dor também se dá muito forte no plano espiritual. Nos lembramos dos suicidas? Por isso que nós precisamos aprofundar mais nos estudos. Mas é por que então que a gente não entende isto? Por conta desses atavismos. Por conta da nossa noção até hoje de um Deus cruel, de um Deus justiceiro. Por conta de até hoje a nossa noção de que justiça é igual punição. Por conta da nossa ideia que ação e reação é igual à lei de Talião, e não é. Ação e reação é diferente de lei de Talião. Agora, Deus não nos exime das nossas responsabilidades. Ele não perdoa como muita gente acha. Até mesmo porque a questão do perdão é uma outra. O perdão pressupõe uma ofensa. Deus não se ofende conosco. Não temos que orar e pedir perdão a Deus. Somos como crianças. Se vier uma criança aqui que estivesse solta, quase um bebê, e puxasse o pano da mesa e jogasse aqui meu tablet no chão, eu não iria castigá-la, porque eu sei que é uma criança. A responsabilidade às vezes seria muito mais dos pais do que da criança. Assim é Deus em relação a nós. Ele não nos castiga porque Ele, nos criando, sabe dos nossos defeitos, das nossas qualidades, do patamar evolutivo que estamos, dos porquês que agimos. Nós devemos pedir perdão àqueles que nós ofendemos, àqueles que nós destruímos, fizemos algum mal. Então essa noção de Deus, nós precisamos entender que Deus é amor, como disse João Evangelista. E que a lei de Deus é uma lei de amor, o que levou Kardec a resumir e identificar na lei de justiça, na última lei moral, dizendo da lei de justiça, amor e caridade. Ou seja, não existe essa punição. A reencarnação é uma oportunidade de crescimento. E a pergunta que eu deixo é: o que você está fazendo da sua oportunidade? Os sofrimentos, a dor, as doenças são alertas. Tem uma lenda que diz que a nossa vida é uma longa e larga estrada, onde em cada margem existe um grande abismo de um lado e um grande abismo de outro. E Deus, na sua bondade infinita, colocou na margem, em cada margem dessa estrada, uma cerca de espinhos, para que ao caminhar pela estrada da vida, se por algum motivo nós fôssemos desviando do leito da estrada, antes de cair no abismo, a dor dos espinhos nos faz voltar para o leito da estrada. Essa é a dor, que não é uma criação divina, mas resultado das nossas escolhas. Nós somos convidados a escolhas todos os dias quando acordamos. E às vezes o coração fala, vai por aqui, os interesses falam, vai por aqui. Por onde a gente vai? Pelos interesses. E damos com os burros na água e dizemos, foi Deus. E não é por aí. Muita gente faz apronta, e quando a dor chega, o que faz? Oh, Deus, me socorre. Enche os centros, enche os templos, enche as igrejas e querem resultados rápidos. E não é assim. Porque se assim fosse, era uma maneira de burlar a lei divina. Eu poderia apontar tudo que depois corria lá, um padre, um pastor, um médium resolvia meu problema. Se resolve problemas que nós criamos agora e que não tem compromisso expiatório.
Agora, os que têm, nós temos que resolver com os nossos esforços. E voltando a Pedro, o amor encobre a multidão de pecados. Nós não sabemos o que deveríamos passar dentro da nossa vida expiatória. Então, por que não escolher o amor? Não como uma maneira de falar, bom, eu vou fazer a caridade para não sofrer. Não se trata disso. Você pode até começar fazendo assim, para que no futuro você amoleça o coração e faça por amor. É válido. Deus sabe avaliar. Mas é importante que nós desenvolvamos essa ideia de uma maneira muito mais amorosa. Porque nós erramos muito. Nós já falimos muito. E o tempo urge. Nós não temos mais tempo de ficar errando. As transformações do mundo estão vindo e cada vez de maneira mais forte, cada vez de maneira mais acelerada. A trama da peneira está ficando cada vez menor, porque Jesus disse lá no Sermão do Monte: bem-aventurados os mansos, porque os mansos herdarão a terra. Bem-aventurados os bons, porque os bons herdarão a terra. Eu nunca me esqueço de uma comunicação do meu pai agora esse ano, na Semana Santa, no culto do lar, lá em Jataí, que foi um culto excepcional, porque por ser feriado prolongado, os irmãos que moram fora estavam todos em casa, e ele manifestou, e disse: eu sei que não é o ideal se manifestar no culto do lar, mas dado o momento eu pedi permissão, e me foi concedido, porque estamos aqui hoje, toda a família, com exceção do tio Eurípides, que ainda está convalescente, ele havia desencarnado há 3 meses, e do tio Chet, que mandou um abraço, que está em recuperação. Mas estamos aqui, fulano, e declinou os nomes, e deu mensagem para os filhos, inclusive para minha cunhada Simone. Ele disse: façamos silêncio, porque o irmão da Simone, fulano de tal, o irmão que ela havia tido antes de ele desencarnou logo depois do nascimento, e ele era uma criança, não conheceu. Ele disse: ele está aqui e quer tocar um instrumento, façamos silêncio. Nós fizemos silêncio, ninguém ouviu nada, mas um cheiro de flores no ar tomou conta do ambiente. E logo em seguida ele dá a mensagem que mais me marcou, dizendo: meus filhos, redobrem os seus trabalhos. Aqui leia-se trabalho, caridade, estudo, amor. Redobrem os seus trabalhos. Cuidado com a mente ociosa e com os momentos vazios, porque o mundo vai passar por grandes transformações e só ficará de pé aquele que estiver fortalecido pelo trabalho. Anotem essa frase: só ficará de pé aquele que estiver fortalecido pelo trabalho. Então é isso, meus queridos, que é a mensagem que eu gostaria de deixar. Que não existe punição, que não existe essa ideia de pagar. Deus não é um cobrador, Deus é amor. As oportunidades são nos dadas através de um veículo neutro que se chama reencarnação. A reparação, ela vem como o charreteiro que cutuca o cavalo para aquele cavalo empacado. Como disse Emmanuel, a expiação é a medida da lei aplicada apenas aos corações endurecidos. E a reencarnação é uma grande oportunidade. E a pergunta que eu deixo é: o que você está fazendo da sua oportunidade? Que tenhamos todos um excelente fim de semana. Muito obrigado, Márcia, pela oportunidade, e que Jesus nos abençoe. Obrigado.